Olha, Gênesis 30, isso aqui não é só uma passagem antiga, não. É um verdadeiro drama. A gente está falando de uma rivalidade familiar daquelas, de fé levada ao extremo e, acredite, da fundação de uma nação inteira. Tudo isso num capítulo só. Vamos mergulhar nessa história. E a história já começa com tudo, com esse grito da Raquel para o Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Pensa no peso disso. Não é um pedido, né? É um ultimato. Dá para sentir a angústia dela, toda a pressão daquela cultura onde ser mãe era tudo para uma mulher. É a partir daqui que o nó começa a se formar. Então, o primeiro ato dessa história toda é movido por um conflito bem central. Uma rivalidade amarga entre duas irmãs, que eram casadas com o mesmo homem. E o pior, cada uma tinha exatamente aquilo que a outra mais queria na vida. E aqui está o resumo do impasse doloroso. De um lado, a Raquel, a esposa amada, preferida, mas que não conseguia ter filhos. Do outro lado, a irmã dela, Lia, fértil, cheia de filhos, mas que vivia na sombra, implorando pelo amor que o Jacó só dava para Raquel. É um espelho de desejos trocados, né? E é isso que vai botar fogo em tudo. No desespero, o que a Raquel faz? Ela apela para um costume da época. Ela chega e oferece a serva dela, a Bila, para o Jacó. A lógica era a seguinte: qualquer filho que a Bila tivesse com Jacó seria, por lei, considerado filho da Raquel. Era um jeito de ter a própria família, sabe? Mesmo que por procuração. E não é que a estratégia dá certo? A Bila tem 2 filhos. E o mais interessante aqui é como a Raquel dá nome para eles. Cada nome é uma declaração, quase um ato de louvor público. Para o primeiro, Dan, que significa justiça. É como se ela estivesse dizendo: viu? Deus me fez justiça. E o segundo, Naphtali, que quer dizer luta. Ou seja, eu lutei com a minha irmã e venci. Cada nome é um troféu nessa guerra particular dela. Bom, ali havia aquilo tudo, Raquel com filhos dela, e ela mesma sem conseguir ter mais, e resolve entrar no jogo também. Ela vai lá e dá a serva dela, a Zilpa, para o Jacó. A competição, claro, só esquenta. E a história se repete. A Zilpa também tem 2 filhos com Jacó. E a Lia, a Lia segue a mesma lógica de louvor nos nomes. O primeiro é Gad, que significa sorte. Tipo, ufa, a sorte virou para mim. O segundo é Azer, felicidade, um desabafo de alegria. Para essas mulheres, os nomes não eram só nomes, entende? Eram orações, eram declarações. Era um resumo da luta e da esperança de cada uma. Aí a coisa escala de um jeito bem diferente. A história dá uma virada meio esquisita, que envolve uma planta misteriosa e uma negociação que, olha, parece mais coisa de negócio do que de família. E o objeto de toda essa confusão, as mandrágoras. Naquela época existia uma crença forte de que essas plantas ajudavam na fertilidade. Então, para Raquel, que ainda não tinha tido filhos biológicos, aquilo ali não era só uma planta, era a última esperança dela, a última cartada. Aí a negociação começa, e é tensa. A Lia joga na cara da Raquel: você já roubou meu marido e agora quer levar as mandrágoras do meu filho. E a resposta da Raquel é direta, fria. Ela basicamente diz: ok, você pode passar a noite com Jacó em troca das plantas. É um momento que mostra o quão quebrada essa relação familiar estava. E o mais irônico de tudo é que aquela noite que a Lia comprou deu resultado. Ela engravida de novo. O texto até frisa: Deus ouviu Lia. E de novo, os nomes são puro louvor. E sacar, que significa recompensa, é a Lia dizendo: Deus me recompensou. E Zebulon, honra, que carrega aquela esperança, sabe? Agora com tantos filhos, meu marido vai me honrar, vai me tratar melhor. É bem tocante. E agora a gente chega no grande ponto de virada da história. Depois de tanto tempo, de tanta briga, de tanta espera, o texto diz que Deus lembrou-se de Raquel. A atenção de Deus se volta para ela. E essa virada não vai mudar só a vida das irmãs, não. Vai mudar o futuro de toda a família de Jacó. É isso. Deus se lembra de Raquel. Ela finalmente engravida e dá à luz um filho, José. E as palavras dela nesse momento são o clímax de toda a sua jornada. Deus tirou de mim a minha humilhação. Esse é o maior louvor dela, o fim da vergonha da esterilidade. O nascimento de José simplesmente muda tudo. O nascimento de José acende uma chama no Jacó também. Ele sente que, ok, agora minha família está completa, está se firmando. E isso dá a ele a coragem para chegar no sogro, Labão, e fazer essa pergunta-chave. Depois de 20 anos trabalhando para o sogro,
ele decide que chegou a hora de construir algo para si mesmo, de buscar a sua independência. E a chave para essa independência é o acordo que ele propõe. É uma jogada de mestre. Jacó não pede um salário em dinheiro. Ele diz o seguinte: meu pagamento vai ser todos os animais que nascerem com cor diferente. Ou seja, as ovelhas salpicadas, os cordeiros pretos, as cabras pintadas, tudo que não fosse de cor sólida. Para o sogro dele, o Labão, isso parecia um negócio da China. Afinal, a maioria dos animais era de cor única. Mal sabia ele. E aqui na parte final, o foco da história muda completamente. Sai a rivalidade das esposas, entra a estratégia do marido. O Jacó, que a gente sabe que tem um passado meio de trapaça, né? Agora ele usa essa mesma astúcia, mas não para enganar. Ele usa para construir a própria riqueza. E faz isso de um jeito super engenhoso, contando, claro, com a ajuda de Deus. E as ferramentas que ele usa são surpreendentes de tão simples. Basicamente, galhos verdes. De estora aqui, amendoeira, plátano. Ele pegava esses galhos e descascava umas partes, criando listras brancas. Pode parecer superstição, né? Coisa de crença popular, mas tinha um método muito inteligente por trás disso. A genialidade do método está na simplicidade. Era uma estratégia de duas frentes. Primeiro, ele só colocava esses galhos listrados nos bebedouros quando os animais mais fortes do rebanho estavam no cio. A crença da época era que o que o animal via na hora da concepção influenciava a cria. E o resultado? Nasciam filhotes listrados, manchados, que pelo acordo eram do Jacó. E a segunda parte, quando os animais mais fracos iam beber, ele tirava os galhos. Assim, os filhotes deles nasciam de cor sólida e ficavam para o Labão. No fim das contas, o Jacó ficava com os animais mais fortes e manchados e o Labão com os mais fracos e de cor única. Não é a genética que a gente estuda hoje, mas foi uma forma primitiva e muito eficaz de criação seletiva. E o resultado? Bem, o resultado foi espetacular. A estratégia do Jacó deu mais do que certo. A bênção de Deus, misturada com a esperteza e o conhecimento prático dele, transformou aquele servo dependente num homem extremamente rico. Ele conseguiu tudo o que precisava: rebanhos, servos, recursos, para finalmente se tornar o líder da sua própria nação. E a gente termina com essa reflexão. Pensa só, uma família que nasceu no meio de tanta rivalidade, de tanta dor, de tanta astúcia. Como é que uma fundação assim, tão humana, tão cheia de conflitos, moldaria o futuro de uma nação inteira? Os 12 filhos de Jacó viraram os fundadores das 12 tribos de Israel. Isso só mostra que, muitas vezes, as origens das grandes histórias são bem mais complicadas e muito mais fascinantes do que a gente imagina.